Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi, este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. O próximo é: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Repetindo de novo. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, Senhor. Muito bem, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse novo dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela semana que passou. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado para conosco, seja nos trabalhos, nos estudos, em casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos pela a saúde suficiente que o Senhor tem nos dado, Senhor, a cada um aqui que fez possível a nossa chegada. Sabemos, Senhor, que nem todos os irmãos aqui estão 100% na saúde. Mas mesmo assim, Senhor, chegamos aqui para Te adorar. Que o Senhor possa ser com cada um desses amados irmãos, tocando, Senhor, nos seus corpos, mesmo sarando, fazendo a Tua obra, ó Pai. Nós oramos também por aqueles que não puderam estar aqui conosco. Tu sabes, Senhor, a razão, que o Senhor possa visitar cada um deles, guardando também, protegendo. Entregamos, Senhor, este culto nas Tuas mãos, que o Senhor possa mesmo falar aos nossos corações através da Tua palavra. Desde já, oramos pelo pastor Janda, Senhor, que vai trazer o estudo aqui para os irmãos. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente, Senhor, para tocar mesmo as vidas
e que o teu povo possa ser edificado, Senhor, nos teus caminhos, que possamos sempre crescer na graça e no conhecimento da tua pessoa. Também sei com as crianças, os adolescentes. E assim, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui nesse país e poder, Senhor, nos congregarmos de maneira livre. Muito obrigado. E por isso, Senhor, oramos os nossos representantes, seja o presidente, o primeiro-ministro, os presidentes da Câmara, que o Senhor possa os guardar, dar sabedoria, entendimento, Senhor, para governar, Senhor, bem. Entregamos nas tuas mãos, porque é o que o Senhor pede de nós, que oremos pelas autoridades constituídas. E assim, Senhor, abençoa cada vez mais esse país e que o teu nome aqui seja sempre, Senhor, engrandecido e louvado. Aceita a nossa gratidão por todas as tuas bênçãos. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Podemos assentar, irmãos. Muito obrigado. É bom ver os amados irmãos na casa do Senhor. Teve alguns irmãos que não puderam chegar, né? Avisaram que não seria possível. E por isso nós até oramos assim por eles também, né? Hoje não temos a nossa pianista, mas é porque o Josuezinho está com as coisinhas, né? Então foi melhor ficar ali assim com ele, tá? Então as notícias assim para os irmãos, graças a Deus, na semana que passou fizemos assim as visitas, né? Ali em Serpa, também em Vales Mortos, foi feito trabalho também em Cuba, mas o diferenciado assim dessa semana foi a irmã Augusta, que os irmãos viram que alguns dias eu estava dizendo, olha, já faz 1 mês e pouco que a irmã, ela olha para mim, olha como se fosse assim no vazio, a gente fala, vai embora, e ela, não sei, estava assim muito... Ela emagreceu, a irmã Augusta emagreceu, mas nessa quinta-feira, quando eu entrei, ela já fez assim com os olhos. Eu digo, epa, ela está aí, né? Aí cheguei perto, ela ficou assim, minha irmã, poxa, assim, falou bem assim, baixinho, mas dava e tudo. Aí eu falando com ela, e disse, a senhora está me entendendo? Eu disse, estou entendendo tudo, estou entendendo tudo. Assim, com muita dificuldade e tudo, mas a gente se alegrou. Aí eu cantei alguns cânticos com ela, oramos, né? Deixei um versículo assim com ela, foi bem, foi muito bom. Gostei assim de ver a irmãzinha, né? E ela disse, né? Não, tipo assim, estou na mão do Senhor. Ela disse, eu tô com o Senhor, né? A hora que for mesmo, Ele vai assim chamar. Mas graças a Deus estava em paz. A irmã Aninha estava deitada, eu não quis incomodar, né? Porque eu vi que ela estava dormindo. Às vezes ela está deitada, mas não está dormindo. E eu chego lá. Mas agora não, agora ela estava assim, dormindo. Então não, eu olhei e saí. Mas graças a Deus, irmão, foi assim feito. Dando as notícias para os irmãos, esse culto os irmãos já sabem, mas a gente repete mais para os que estão vendo através da internet, que queiram saber os dias de culto, né? Então, nos domingos, sempre às 11 pela manhã, este culto aqui, a Escola Bíblica Dominical, e à tarde também o culto às 17 horas. Hoje pela manhã o pastor Jander vai dar continuidade a Atos. À tarde eu vou estar expondo o 1 João. Então, se Deus quiser, isso é hoje. Na terça-feira nós temos aqui às 20 horas o estudo bíblico, né? Estamos estudando os solas. E aí também já tem até irmãos que estão online, né? Então eu coloco o link assim para os irmãos que quiserem entrar, né? Então, mas nessa semana tivemos aí o estudo ainda da Sola Graça, né? Que foi. Então, terça-feira
também. Olha, começa às 8 horas, irmãos. Então, eu coloco o sinal, né? Os irmãos que querem, que não pode estar aqui, querem acompanhar, então é colocado. Olha, o estudo, já para dizer, é feito em português e inglês, porque o casal, né, o Uris e a Lin, né, eles assistem da Bélgica, e aí eles estão acompanhando também o estudo. Isso na terça-feira às 20 horas, vai até às 21. Então, os que querem, mas é para chegar cedo, ou online ou aqui, porque a gente está no estudo, então, quer dizer, já fica complicado alguém que vai querer entrar assim depois, lá para as 8h30, 8h35, 8, já fica, porque a pessoa já pega o meio do estudo, né? Então, se puder entrar assim mais cedo, 8, 8h05, até 8h10, entrando online, né? Tá assim bem. Que mais de notícia? Quarta-feira, lá em Cuba, né? Estamos com Apocalipse, mas essa quarta-feira já é o primeiro? É a primeira quarta-feira, então vai ser ceia, né? Vai ser ceia, tá bem? Quinta-feira, irmãos, aí tem uma notícia nova para os irmãos. Quinta-feira, ao invés de eu ir para Vales Mortos, quem vai é o pastor Jander. Eu não vou poder ir, porque quinta, sexta e sábado vai ter uma conferência em Lisboa sobre a fé reformada. Até o pastor Jander pode colocar aí. Então, esse encontro já está sendo divulgado, né? Então vai ser lá em Lisboa, no Seminário Hotel Torre da Guilha. Vai ser quinta-feira, 3, 4 e 5. Então, na quinta-feira, depois do almoço, eu já estou indo. Então, o pastor Jander vai fazer ali, vai pegar o casal Bulli em Serpa e vai para Vales Mortos. E o culto de oração também, né? O pastor Jander já está fazendo o culto de oração, que é os milagres de Jesus. Então, ele vai dar continuidade disso. Então, os irmãos, orem aqui na quinta-feira pelo pastor Jander, né? No sábado não vai ter os descobridores, né? Porque o pastor Jander no sábado vai lá, né? Ele planeja ir lá para me ajudar. Mas o dia que cair eu vou estar pregando na sexta-feira lá em Lisboa, né? Vão ser 4 pregadores. Essa fé reformada assim dirigida pela Igreja Presbiteriana de Manaus. Interessante, de Manaus. Então eles chegaram agora em Portugal, né? Vai ser o primeiro encontro da fé reformada em Portugal. Eles pensam em continuar. Saibam que tem o encontro da Fiel, né? A conferência Fiel, geralmente em abril, por ali. Então, eles estão querendo não ter somente um, né? Então, vai ter a Fiel, assim, em abril. Aí, estão pensando a fé reformada, assim, por volta de outubro. Então, os irmãos, orem por isso, para que Deus possa, assim, nos usar, né? Várias igrejas estão sendo convidadas, vamos ver, né? Que Deus possa agir assim no nosso meio. Tá, então, quinta já foi, sábado, então os irmãos já estão atentos assim para isso. Tá bem, então esses aí são os anúncios, né? Os avisos. Vamos cantar, né? Mais um cântico. Vamos cantar Luz do Mundo. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar Luz do Mundo e vamos fazer o ofertório. A Érica, poderia a Érica nos ajudar, por favor? Enquanto cantamos Luz do Mundo, é feito o ofertório.
dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste na terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Muito bem. Olha, irmãos, nós temos uma presença ilustre aqui entre nós, aqui na frente, né? Carolina Rodrigues. Então, vou pedir à nossa irmã que faça uma oração, minha irmã, agradecendo o ofertório e já orando, né, pela Escola Bíblica Dominical. Depois da oração, então, as crianças vão com a irmã Eliane, os adolescentes comigo, aí os adultos aqui com o pastor Jamber. Então, irmã Carolina. Assim, realmente, tu és tão maravilhoso. Para mim, para nós, maravilhoso e grande és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito grata, Senhor, que eu estou aqui, por estar aqui, por este dia, pela vida, pela saúde e também pelo tempo que não estive. Estou muito grata, Senhor, por tudo e tanto que tu fizeste e estás a fazer. Todos os dias posso ver a tua presença na minha vida. E eu te dou graças porque o tempo vai passando, mas grandes mudanças tu tens feito na minha vida. E eu te dou muitas graças porque és tu que me tens sustentado. Te dou graças, Senhor, por esta igreja, a minha igreja, pelos irmãos, por cada um que aqui está, pelos teus servos. Te dou graças pelo pastor Jada, pelo pastor Elias, por cada um dos meus irmãos, aqueles que não estão, também te dou graças por eles e por aqueles que estão. É com grande alegria, Senhor, que posso voltar a estar aqui, para ficar aqui. Senhor, tu sabes. Te peço a tua bênção.
Peço a tua bênção para a tua palavra, para as nossas vidas. Usa, Senhor, a tua palavra, o teu servo, que ela possa ficar bem guardada nos nossos corações, para que em cada dia, olhando para ti, olhando para a tua palavra, possamos seguir sempre na direção certa, para o alto. Bendito Deus, sei com as várias classes, Senhor, com as crianças, com os adolescentes, conosco os adultos, e abençoa cada vida, Senhor. Abençoa, e que a tua palavra, Senhor, possa fazer a diferença na nossa vida. Eu te peço e agradecer muito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos, as crianças, os adolescentes. O pastor Jander pode chegar. Bom dia, irmãos. Mais um domingo na casa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Deixa eu ver o que a Mariana fez no tablet aqui. Pronto. Então, Atos capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 29 até o 35. Atos 4, 29 a 35. Então diz assim a palavra do Senhor em Atos 4, 29 a 35. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Oremos. Mais uma vez, Senhor, pedimos Tua graça, Tua misericórdia para entendermos e aplicarmos aos nossos corações aquilo que Tu dizes na Tua palavra. Nos incomoda, Senhor, nos tira de um lugar que talvez possamos estar. Eu me incluo nisto, Senhor, um local de descanso, um local até de privilégio, e nos coloca mesmo, Senhor, no centro da Tua vontade. Que possamos mesmo aplicar os nossos corações e cumprir aquilo que Tu dizes, aquilo que Tu nos informa através da Tua palavra. Nos tira do comodismo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós estamos, na verdade, quase que terminamos a oração ali da igreja, dos apóstolos, quando Pedro e João foram soltos. E nós paramos justamente no final da oração, onde eles pedem justamente intrepidez para anunciar a palavra do Senhor. Enquanto estendes a mão, no caso os apóstolos estão dizendo, no versículo 30, nos dá intrepidez para anunciarmos a palavra do Senhor. Esse é o nosso trabalho, enquanto Tu, Senhor, né, versículo 30, estendes a mão para fazer o quê? Curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Então,
O nosso trabalho como apóstolos, como igreja do Senhor, salvos por Jesus Cristo, é pregar, é anunciar com toda a intrepidez a palavra do Senhor, enquanto o Senhor estende a mão e faz a obra. Não só de salvação, mas neste caso, como o cânon, a história estava sendo escrita, não tinha Novo Testamento ali para Paulo dizer, olha, como eu escrevi lá os Romanos, é assim, Efésios, não tinha. Então, uma forma de até confirmar a pregação, né? Olha, aquilo que eles estão falando é fato, é verdadeiro. Realmente aquilo ali é algo que não é uma mentira, não é uma falsidade. Isso é verdadeiro mesmo que eles estão pregando, que Jesus morreu, ressuscitou, Jesus é o Messias. Então a cura acontecia para, né, comprovar, para ratificar aquilo que eles estavam pregando. E Deus operava nisto, né? Neste sentido, a cura era por intermédio de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, através do servo de Deus. E aí os apóstolos pregavam, as curas vinham conforme a vontade de Deus. É Ele o operar, o mover, aquilo que Ele quiser. Por isso que, mais uma vez, é um exemplo daquilo que a gente faz aqui na nossa igreja, né? Pelo menos enquanto a gente estiver aqui, Deus nos guarde de qualquer mudança, devaneio na mente. Mas nunca vai haver uma placa ali, né? Venha para o culto de domingo que vai ter, né, expulsão de demônios, curas e milagres. Não vai ter, porque é do Senhor que vem estas coisas. Ah, mas quer dizer que Deus não pode fazer hoje em dia mais essas coisas? Pode e faz, continua fazendo. Mas não é ao meu querer. Olha, vou marcar domingo, 11 horas, venham, que aí nós aqui vamos, né, liberar uma unção de cura, uma unção de libertação, e aí vai acontecer tudo. Não posso. Você não vê nas Escrituras nada disso. A oração dos apóstolos, dos irmãos era, olha, Senhor, nos dá a intrepidez de pregar o Evangelho, a Tua palavra, pregar Cristo e esse crucificado. Enquanto Tu faz aí as Tuas maravilhas, está nas Tuas mãos, conforme o Teu querer. Né? Conforme o Teu querer. E aí nós temos a resposta de Deus que foi imediata, irmãos, nesse caso. Né? Tendo eles orado, versículo 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A resposta instantânea vindo da parte de Deus, ocorrendo mesmo esse terremoto, é como se fosse o amém de Deus. Né? A gente poderia colocar assim, a gente não fala amém, alguém ora e nós dizemos amém, concordando com a oração da pessoa, né? Assim seja. E é como se fosse o amém de Deus. Os discípulos, os irmãos orando. Imagina, irmãos, numa quinta-feira, né, os irmãos que estão aqui presentes sempre na quinta, já pensou? Nós acabamos de orar e esse prédio aqui tremer, todos serem mesmo preenchidos, ficarem cheios do Espírito Santo. É algo que hoje, irmãos, seja sincero com você mesmo, você consegue vislumbrar isso aqui nessa igreja? Está acontecendo? Não é impossível, porque nós já vimos isso acontecer. Aqui nessa igreja aconteceu. Deus responder de imediato a oração. O lugar tremer, a gente não sabe se foi um terremoto na cidade toda, mas aquele lugar, tenha certeza que tremeu. Né? Tenha certeza que tremeu. E nós oramos geralmente, irmãos, nós oramos pelos nossos problemas, não é verdade? Que Deus faça alguma coisa, resolva, tome a dianteira das coisas, esteja mesmo dirigindo, esteja mesmo curando, melhorando as coisas. Mas não foi isso que eles oraram. Você percebe? Eles não pediram, olha, Senhor, mata o Caifás. Não vou chegar nesse ponto, né? Mas
Ó Senhor, muda o coração do Caifás, do Anás, dos sacerdotes ali, dos saduceus, né? Nos dá o refrigério, né? Faz passar essa perseguição. Eles não oraram dessa forma. Não oraram dessa forma. Foi sim para Deus dar intrepidez. Só nos dá coragem, Senhor, que nós vamos fazer aquilo que fomos salvos para fazer. Sermos tuas testemunhas. E aí a resposta de Deus foi tremer o lugar e ficar cheio do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não pediram intrepidez? Deus deu a intrepidez. Aí você pode perguntar, mas pastor, eles poderiam ter pedido outra coisa? Por exemplo, o refrigério? Poderiam. Deus ia responder? Não sabemos. Minha opinião particular? Acredito que não. Só que os discípulos tinham a ideia daquilo que eles deveriam falar, irmãos. Veja, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles haviam compreendido a mensagem de Jesus quando Jesus disse: olha, o mundo vos odeia. No mundo tereis aflições. O mundo não é amigo de vocês. O mundo não quer nada com vocês. O mundo já está condenado. Escolheram as trevas ao invés da luz. E agora os discípulos, uma vez que tinham o Espírito Santo, o Cristo tinha aberto os seus entendimentos, porque eles iam pedir refrigério sabendo que não era da vontade de Deus. Não era aquilo que estavam esperando. A cada um deles, não era isso. Alguma coisa eles poderiam pedir. Intrepidez, coragem, fervor, né, do Senhor, da parte de Deus. Porque Pedro, dele mesmo, ele era um covarde. O que aconteceu com ele quando Jesus foi preso? Negou 3 vezes Jesus. Os outros discípulos eram corajosos? Não. Covardes também. Abandonaram Jesus. Cada um foi para o seu caminho. Mas eles poderiam pedir de Deus essa intrepidez, essa coragem para anunciar a palavra do Senhor. É interessante aqui, irmãos, que também não temos como prova do enchimento do Espírito Santo, por exemplo, o dom de línguas, como aconteceu ali em Atos 2, né, quando no derramar do Espírito Santo. Porque não era necessário, neste caso aqui, naquilo que Lucas está descrevendo, anunciar em outras línguas. Veja, aquela parte de Atos 2 estava tendo uma festa chamada festa do quê? Os Pentecostes. Vinha gente de todas as nações, né? Judeus ali, vindo para Jerusalém. Ali a cidade estava cheia, lotada de gente que falavam outras línguas. Deus derramou seu Espírito e eles puderam falar, e cada um entendeu na sua própria língua aquilo que eles estavam falando. Aqui nós não temos nada de festa, não temos nada, né? Aqui eles estão falando na sua língua normal mesmo, mas cheios do Espírito Santo. A isso nós podemos colocar por terra algumas igrejas que dizem que, olha, um dos exemplos para você estar cheio do Espírito Santo é você falar em línguas estranhas. Aqui nós não temos nada disso. Eu já ouvi, né, ouvindo mesmo o pastor, olha, não, mas você só está cheio do Espírito Santo quando você fala em línguas. Isso é mentira. Aqui no texto não tem nada disso. Ficaram cheios do Espírito Santo e falaram com intrepidez a palavra de Deus. Então veja coisas, né? Temos que mesmo verificar, averiguar nas Escrituras aquilo que está sendo dito. Até o que eu falo, o que o pastor Elias fala, confira, né? Vá fazer a prova daquilo que falamos. Então, isso aqui é mais uma prova de quê? Né? Línguas estranhas, língua dos anjos, não é sinal de estar cheio do Espírito Santo. Não é necessário ter isto, né? Eu não vou entrar nessa questão, o pastor Elias vai entrar, que ele está dando 1 Coríntios, mas não é o nosso caso aqui. Só estou citando
porque é algo que é muito dito em algumas igrejas, nesta questão. Olha, você está cheio do Espírito Santo? Não, não está não. Então, nunca falou em língua, nunca foi batizado com o Espírito Santo? Não tem nada a ver isto. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, né? E, na verdade, ao invés de falar em línguas, irmãos, nós temos outras provas desse enchimento do Espírito Santo. Se você for ver, nós temos no versículo 32, 33, 34, 35, provas que a igreja estava cheia do Espírito Santo. E não era necessariamente falar outras línguas. Seja outras línguas humanas, inglês, ucraniano, romeno, né? Enfim. Seja mesmo o que o pessoal diz, a língua dos anjos. Não tem nada disto. Mas temos provas de que eles estavam cheios do Espírito Santo por outras atitudes. Que talvez seja mais até louvável, mais aprazível para Deus do que esta, por exemplo. No 32, nós vemos a união, uma unanimidade na igreja. E isso é estar cheio do Espírito Santo. União, unanimidade. É uma prova que a igreja está cheia do Espírito Santo. Versículo 32 ainda nos dá um sentido de coletivismo. Amor é outra prova que a pessoa está cheia do Espírito Santo. É totalmente o contrário de egoísmo. Totalmente. No versículo 33, nós vemos intrepidez, vontade, coragem para testemunhar de Jesus. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando, pastor, mas uma pessoa ali também, um evangelista, por exemplo, que está na praça, pregando e tal, está cheio do Espírito Santo. Veja, é diferente aqui porque eles estavam pressionados. Começou agora uma perseguição que agora só iria piorar daqui para frente. E nesta perseguição, mesmo assim, estavam com coragem para falar. Hoje nós temos liberdade para dar folhetos, para anunciar a palavra de Deus. Não tem ninguém com uma faca, não tem ninguém, uma polícia atrás de você. Olha, se tu falar, vai ser preso. Não tem, não temos. Eles aqui são diferentes. Eles foram alertados, olha, parou de anunciar Jesus. Parem com isto. No versículo 34, ainda nós temos generosidade. Mais uma prova deles estarem cheios do Espírito Santo. No versículo 35, nós temos submissão aos líderes da igreja. É mais uma prova de estarem cheios do Espírito Santo. Então, veja, provas que nós temos de uma igreja que estava completa, né? Cheia do Espírito Santo. Nós não temos aqui anunciando, né? É claro que tinha, irmãos, mas nós não temos aqui sendo relatado línguas estranhas ou línguas humanas, que eu concordo mais com essa parte das línguas humanas. Nós não temos aqui curas, libertações, não temos nada disso. Nós temos aqui o quê? Provas de uma vida comunitária. De novo, união, unanimidade, coletivismo, amor, intrepidez, generosidade, submissão. Provas que a igreja estava cheia do Espírito Santo. E aí eu não vou perguntar para você responder, mas vou perguntar para você responder na sua mente. Tendo estas provas, essas características, esses adjetivos dessa igreja primitiva, fazendo uma análise da nossa amada igreja de Beja. Essa igreja está cheia do Espírito Santo, irmãos? Vamos para o versículo 32. Então, nós finalizamos aqui a oração dos apóstolos, a oração dos irmãos. E agora, nós vemos que Deus não apenas respondeu à oração da igreja naquele dia, naquele momento, naquele instante, como também manteve as bênçãos e o seu favor sobre a igreja nos dias subsequentes, né?
Não foi algo pontual, mas Deus, como Cristo nos prometeu, esteve com a igreja, com a sua igreja, desde lá até aqui e continuará até o fim dos dias. Jesus prometeu: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso ele falou para os seus. Não tinha nenhuma multidão perto dele, ele foi anunciando, como muitas pessoas dizem, né? Não, estavam com os seus e Deus, na pessoa de Cristo, falou: e eis que eu estou convosco. Não é com o mundo, não. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vamos ver aqui aquilo que Deus fez nessa igreja a partir do versículo 32. Então, diz assim o 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Neste trecho, irmãos, nós vemos a profundidade da comunhão dos irmãos que pertenciam à igreja primitiva. Esse texto aqui de 32 até o 35 é uma passagem paralela àquele Atos 2, 42 até 47, 48. É uma passagem paralela. Nós vemos coisas similares, né, que Lucas escreveu nessas duas passagens. É interessante que nós vemos que Lucas menciona, olha, da multidão dos que creram. Quantos já tem aqui mais ou menos? 5, 7, 8 mil. Primeiros converteram 3, depois 5 mil, né? Então nós temos aqui uma multidão, uma igreja desse tamanho, irmãos. E continuar com este único coração e alma é uma coisa que humanamente é impossível. Humanamente, irmãos, isso é impossível. Nós temos aí exemplos. Uma família já consegue se destruir tendo inimizade, marido com mulher, dois irmãos que não se aturam, brigam e vão na justiça e acaba com a família. Imagina uma congregação, uma união que estavam todos os dias juntos, orando, intercedendo, pregando. 8 mil pessoas. Alguns manuscritos, inclusive encontrados, é possível ainda a gente ver um acréscimo de declaração. E a declaração que é dada é: além de dizer da multidão dos que creram era um o coração e a alma, aí vem: e não houve qualquer divisão entre eles. Temos alguns manuscritos escritos dessa forma. Então, confirma, né? Era um o coração da multidão, e ainda mais não houve qualquer divisão entre eles. É algo, irmãos, é muito difícil de nós até concebermos isso nos nossos dias, né? Alguns acreditam que esse termo é muito da cultura hebraica: coração e alma, mente e coração. E aí, por exemplo, nós vemos o próprio Jesus, quando ele foi interpelado ali depois nós vamos ver esse texto. Ele foi interpelado ali pelos estudiosos das Escrituras. Eles perguntaram: Jesus, qual é o principal mandamento? E Jesus fez um resumo dos mandamentos. Lá em Marcos 12, 30, ele vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Fazendo menção ali ao Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí, Jesus ainda complementa, né? Ali no versículo 31, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas veja, irmãos, Jesus, na sua fala, o primeiro é o quê? Amar a Deus. É primeiro amar a Deus, um amor que é primeiro na vertical. Depois da vertical, segue para a horizontal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não consigo fazer o inverso. Eu não consigo fazer o caminho inverso. Eu não posso primeiro amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu não amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Alguns acreditam também que
este coração e alma, esse termo coração e alma, estava se referindo, por exemplo, a um amor, a uma união que era tanto intelectual, né, algo intelectual, como também emocional. Não era só emocional, eu te amo, é um amor cego, mas era algo também racional, né? A gente pode colocar aqui assim, coração nesse lado racional, né, intelectual, e a alma como aquela que é responsável pelos sentimentos, a parte emocional. Então, da multidão dos que creram, era o coração, o pensamento era só um deles todos. Ninguém pensava diferente um do outro. E também a alma, os sentimentos, o amor, era mesmo de forma verdadeira trocado um pelo outro. Não era, nenhum amava mais que o outro, né? Era todos mesmo ali, no mesmo nível, igualmente. E a prova desse amor, irmãos, dessa união, era que ninguém considerava algo propriamente, exclusivamente seu. Tudo lhes era comum. Veja, ninguém, versículo 32, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo, porém, lhes era comum. É interessante que ele fala, olha, esse termo ninguém sublinha essa união que prevalecia na igreja de Jerusalém. Ele vai falar, olha, da multidão era um só coração e alma. Ninguém, de novo coletivismo, ninguém considerava sua as coisas propriamente seu, mas sim também era dos outros. Todos os que criam permaneciam juntos e compartilhavam todas as coisas. Atos 2, 44 e 45. Começaram a vender suas propriedades e bens e davam àqueles que tivessem necessidade. E aqui, irmãos, também, ao contrário do que muitos teólogos liberais e progressistas têm afirmado atualmente, aqui não está fazendo uma apologia, por exemplo, ao comunismo, ao socialismo, a qualquer outro tipo de seita, onde todos precisam ter o mesmo nível, aí é uma redundância, ter o mesmo nível de igualdade. Igualdade já está no mesmo nível. Mas o que esses pensamentos, essas escolas ensinam e acreditam e propagam, é que, olha, a igreja primitiva foi o primeiro tipo de comunismo que houve, né? Primeiro, entre aspas, porque eu vou dar o exemplo aqui de outra que também era do mesmo jeito. Mas, olha, comunismo. Se um irmão tinha 2 carros e o outro não tinha nenhum, então um tinha que dar um para todo mundo ter um. Todo mundo tem que ser igual, né? E não é o que nós vemos aqui nas Escrituras. É algo totalmente contrário. Cada um tinha, assim, a sua posse. Tinha a sua posse. Aqueles que tinham posses, terrenos, e nós vamos ler depois, eles vendiam aquilo para o quê? Não colocar todos em igualdade, né? Não. Mas para, assim, aplacar os necessitados. Ali poder ajudar aqueles que tinham necessidade. Na necessidade. Não era que todos tinham que estar iguais, não, ali. Não. Não. Mas quando ele fala, olha, ninguém considerava a sua posse como sua, mas no momento de necessidade, com um irmão necessitado, não tinha nem dúvidas para agir, vendendo sua propriedade, trazendo dinheiro ali aos pés dos apóstolos. E o exemplo que eu ia dar para os irmãos era justamente aquela comunidade ali em Qumran, né? Que ficava ali próximo à margem noroeste do Mar Morto. Eles tinham um exemplo. Essa comunidade até são chamados os essênios, né? Eles já tinham um exemplo de uma comunidade, né, comunista, nesse sentido, né? Não como temos hoje, mas comunista no sentido de que todos são iguais, tudo que um tem, o outro tem também, né?
Os essênios que viviam naquela comunidade, eles haviam renunciado ao direito de possuir propriedade particular, estabeleceram um fundo comum e distribuíram a cada membro uma parte igual para suprir suas necessidades. Então é como se hoje eu dissesse, olha, todo mundo aqui, sua casa, seu carro, todo mundo vende, se desfaz de tudo. Nós vamos ali para um monte, pegamos o montante desse fundo, desse dinheiro que todo mundo, né, juntou, e aí nós vamos repartir igualmente para todos, tá certo? E foram viver ali no deserto. Mas os cristãos de Jerusalém viviam pelo princípio de repartir de forma voluntária as possessões, a fim de fortalecer uma união, a harmonia da comunidade. Os essênios agiam em resposta a uma regra de compulsão feita por homens. Eles não concordavam com o modo, por exemplo, dos saduceus, que eram a parte, né, rica, eram a elite ali da comunidade judaica, os saduceus, os herodianos. Não concordam, olha, isso aqui são todos corruptos. Todos recebem propina aqui de Roma, de Herodes, comunam com as coisas, com os pecados aqui das autoridades, são um bando de hipócritas. Agora nós vamos viver como os monges, vamos fundar a nossa comunidade no deserto, vamos estar alheios a esses pecados, ao egoísmo, à hipocrisia da sociedade, e nós vamos ter a nossa própria ali, mais fiel a Deus. Vamos mesmo nos dedicar à lei do Senhor. Acreditavam nisso, mas de uma forma diferente, irmãos. Né? É diferente a igreja primitiva. Eles não saíram de Jerusalém, continuaram vivendo em Jerusalém, fazendo suas coisas, trabalhando e tal. Mas vinha do coração, de um coração voluntário, ele querer ajudar os outros necessitados naquilo que ele poderia. Eu tenho um terreno que não faço nada, vou vender e vou trazer aqui. O irmão está passando necessidade, vou ajudá-lo. Na necessidade. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então veja, as necessidades materiais não estão também acima das necessidades espirituais. Elas andam juntas. Então, enquanto a igreja estava unida e todos se juntavam para acudir os necessitados, também os apóstolos, na mesma medida, com intrepidez, com coragem, com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Essa palavra grande poder, irmãos, não se refere aos milagres de cura. Não está se referindo somente... Tinha cura? Tinha. Tinha expulsão de demônios? Tinha. Tinha libertação? Tinha. Mas não está falando apenas disso. É muito mais a plenitude do Espírito Santo que capacitava esses apóstolos a pregar com ousadia, com coragem, com grande poder, irmãos. Que poder melhor que esse você vai querer? E eu também? Eu quero estar cheio do Espírito Santo. O poder que eu quero é ter Espírito Santo mesmo transbordando dentro de mim para eu poder pregar o Evangelho, para eu poder não ter vergonha, para eu poder não ser um hipócrita ao abrir minha boca. Né? E aí, mais uma vez, o Lucas, ele enfatiza qual é o tema básico da pregação dos apóstolos. Veja, com grande poder, o que eles falavam? Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. É a ressurreição do Senhor Jesus. E aí você vai ver lá em Atos 1:22, Atos 3:15, 26, Atos 4:2, 10. Era essa a mensagem dos apóstolos, né? Eles estavam mesmo vivendo uma vida de obediência ao seu Senhor, testificando da sua ressurreição. Veja,
quando eles falam aqui ressurreição, não é que só falava sobre ressurreição, mas é porque Jerusalém estava ciente do que tinha acontecido dias atrás. Jesus foi ali foi uma cena, foi um ato muito notório ali, o seu julgamento, a sua crucificação, né? Foi perto da Páscoa. Então todos ali estavam, né, sabidos, eram sabedores daquilo que tinha acontecido com Jesus. Jesus, crucificado, morreu. Mas ele foi crucificado, mas não ficou morto para sempre. Esse Jesus que foi crucificado, ele ressuscitou. Esta é a mensagem anunciada pelos apóstolos. E aí nós temos também o restante do versículo. E em todos eles havia abundante graça. Alguns tradutores entendem que o termo significa bênçãos de Deus, né? Então, sobre eles estava a bênção de Deus. A bênção de Deus era grandiosa sobre eles. Deus estava derramando a sua graça sobre os apóstolos, sobre a igreja, que anunciava Cristo ressuscitado. Mas também nós temos outros que interpretam, e eu sou dessa escola aqui, que era no sentido de que os habitantes de Jerusalém viam os cristãos com bons olhos. Seria uma tradução que todos gozavam de grande respeito para com a igreja primitiva, né? Veja, olha, eles estão pregando, estão falando, falam, mas cadê a atitude, né? Uma coisa é falar, mas agora eu quero ver as atitudes, ver se, né, estão concordando com as falas. E isso é algo que pega muita gente, irmãos. A gente lá fala muito, ficar arrotando regra, né? Gogó, né? Aquele gogó de ouro. Fica arrotando regra, mas cadê a vida? Está condizente com aquilo que prega, aquilo que fala? E aqui os de Jerusalém poderiam muito bem, sim, comprovar aquilo que estavam falando. Anunciavam Cristo, anunciavam o amor de Deus, olhavam para a igreja, mas não tem um necessitado nessa igreja? Todos estão unidos? Que movimento é esse que está acontecendo aqui? É algo diferente do que a gente vê, por exemplo, nos fariseus, com as suas facções. É algo diferente, por exemplo, que nós vemos lá nos saduceus, com as suas facções internas. Olha agora essa comunidade, essa igreja que mesmo prega o nome de Jesus, nós vemos união, nós vemos amor, não tem nenhum necessitado, todos mesmo vivem de uma forma unida, é algo mesmo admirável, é algo louvável, é algo que nós não vemos na sociedade. Isso eu estou falando lá, tá? É algo que nós não temos na nossa sociedade, porque eu quero o que é melhor para mim, tu quer o que é melhor para ti, o outro e tal, e assim vai, e aí o egoísmo, o egocentrismo vai se instaurando, e aí a vida é o que nós temos até hoje, e não é de hoje, é desde os tempos primórdios, né? É cada um por si, né? É um aquário de tubarões, né? Eu quero abocanhar minha parte, e aí, meu irmão, tu te vira aí, né? Mas não era assim. E é por isso que eu concordo disto, né? Com este pensamento. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós temos um termo assim semelhante quando se refere a Jesus, e o próprio Lucas vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então é um termo que Lucas utiliza para verificar isto, né? Para repassar aos seus leitores, ao ouvinte, o leitor, o teófilo, isto, né? Esta graça é algo que é aprazível aos olhos, né? É gozar de grande respeito. E é isto que Lucas está tentando nos dizer. Imagina, irmão, se a igreja de Beja também fosse olhada desta maneira, né? As pessoas olhassem, olha, igreja de Beja, igreja evangélica de Beja é diferente. Será se nós gozamos desse mesmo testemunho lá fora? Né?
às vezes coloca muito na costa do pastor, né? Eu sei que a igreja já teve problemas aqui com um pastor no passado, mas não coloque essa culpa só na costa do pastor, irmãos, porque somos uma congregação. Cada um faz parte dela, tem a sua responsabilidade. E aqui a igreja estava gozando desse respeito, dessa admiração, por causa da atitude como um todo da igreja. Foi como um todo, não é o pastor, não é o irmão, mas sim a igreja como comunidade. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja, aqui está a explicação da interpretação de que a igreja gozava da simpatia, do respeito dos demais cidadãos de Jerusalém. Achando graça no meio da cidade de Jerusalém, a admiração existia porque ninguém da igreja primitiva passava necessidade. É por isso que o versículo 34 diz: pois nenhum necessitado, ou seja, explicando a afirmação anterior. Então, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nós podemos aqui observar, irmãos, 3 aspectos da comunidade cristã que estava em desenvolvimento, se desenvolvendo com apenas só 8.000 pessoas, pelo menos, né? Sabemos que é mais que isso. Primeiro, a venda das terras ou casas ocorria somente quando havia uma necessidade. Como eu falei para os irmãos, aqui nós não temos um exemplo de comunismo. Quando havia necessidades, o que acontecia? Vendia-se uma posse, vendia-se uma terra, vendia-se uma casa. E aquele dinheiro que ocorria é a segunda coisa, o segundo aspecto. Os crentes estabeleceram um fundo para as pessoas necessitadas, as pessoas carentes. Veja, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então, tinha um fundo ali na igreja de Jerusalém. E segue o terceiro aspecto. Os apóstolos tinham o encargo de distribuir o dinheiro que foi levantado. Então, veja, a venda ocorria na necessidade, o dinheiro era trazido até a igreja, ao pé dos apóstolos, e os apóstolos faziam a distribuição para os irmãos necessitados. Isso aqui você vê, irmãos, não só mesmo nós vemos aqui a generosidade dos irmãos, né, como a gente já tem falado isso, mas nós vemos aqui também a submissão de trazer aqui até os apóstolos os valores correspondendo. Nós não vamos entrar ainda na história do Ananias e Safira, que vai ser um exemplo daquilo que nós estamos vendo aqui. Mas você vê aqui que a igreja estava em comum acordo, irmãos, em comum acordo. Um crente, para chegar nesse nível e praticar, é algo que somente Deus pode fazer, mover o seu coração. Alguém que tinha talvez uma posse, um terreno aqui, era alguém abastado ali na igreja. É alguém que tinha alguma certa condição financeira, né? E um rico, uma pessoa abastada, ter, né, essa atitude é algo que não conseguimos entender, né? Hoje nós temos a questão filantrópica, muitas coisas até por trás, né? Eu não quero tripudiar, nem falar coisas assim sem conhecimento. Mas, por exemplo, alguns fazem alguma benevolência, alguma ação filantrópica, mas tem algo por trás, por exemplo, um abatimento no IR, né? É abatido no IR, ou recebe algum benefício, ou... Eu não conheço muito aqui como funciona, né, essa questão burocrática em Portugal, mas, por exemplo,
um grande rico, uma empresa, se utiliza disso até, não mesmo querendo ajudar o necessitado, mas querendo mesmo alguma isenção, algum benefício fiscal, né, algumas coisas do tipo, e faz, porque o governo incentiva. Mas sempre tem algo por trás. É algo que nós não vemos quando lemos aqui Atos 4. O que eles estão fazendo aqui não é para ter benefício, mas simples e puramente por amor ao próximo, por amor ao irmão que está necessitado. Não tem algo assim, olha, eu estou vendendo aqui o terreno, vou dar para a igreja, mas a igreja vai me pagando aí em parcelas. Não temos nada disso, irmãos. É algo que é doado, é algo que é dado. Aqui, nesse texto que nós estamos lendo, nós não estamos falando de dízimos, mas estamos falando de ofertas voluntárias. E hoje em dia é complicado, sinceramente, é complicado até falar de dízimo, que é só 10% do salário, né, dos irmãos, daquilo que os irmãos recebem, quanto mais falar, por exemplo, de ofertas para ajudar o necessitado. Se é complicado muitas vezes nós tratarmos de dízimo, imagina ofertas, alguém mesmo ter na sua cabeça vender um terreno, vender algo, ou uma posse, um carro, enfim, e trazer como oferta para a igreja, né? Isso é para mostrar o quanto nós somos, e eu vou me incluir, irmãos, eu não estou dando nenhuma patada aqui em ninguém, certo não, eu estou me incluindo, porque isso vai servir primeiro para mim. Isso mostra o quanto eu e quanto você somos miseráveis. O quanto eu e você somos falhos no sentido de cumprir as Escrituras quando concernente a isto. Acudir o necessitado. Ajudar o próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Às vezes a gente acha que, olha, eu doei umas roupas, doei uns sapatos, doei alguma coisa assim, já fiz a minha parte. Nós esquecemos que Deus vê os nossos corações. E Ele sabe o quanto é que eu e você somos capazes de ajudar. O quanto eu e você somos negligentes neste sentido. É aquilo que Jesus falou para aquela mulher que quebrou ali aquele vaso de nardo aos pés de Jesus. Ela fez o que pôde. E às vezes eu e você, nós queremos nos enganar a nós mesmos, dizendo que não, eu já fiz a minha parte, é o que eu pude. Mentira. E a gente olha, irmãos, finge que não olhou, finge que não está olhando. Quantas vezes eu não fiz isso? Agora, né, é algo claro que nós vamos ver daqui a pouco, justamente na conclusão que a gente vai entrar agora aqui. Eles estão ajudando aqui não as pessoas lá de fora, irmãos. Nós devemos ajudar sim. Eu não tenho dúvidas que a igreja ajudava os de fora. Mas a prioridade eram os irmãos da igreja. Eram os necessitados da comunidade da igreja primitiva. Era os da família da fé. A gente vai ver daqui a pouco. Mas a primeira conclusão, irmãos, que nós podemos tirar desse texto é que o texto nos revela que isso somente foi possível porque a igreja como um todo estava o quê? Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Do outro lado da moeda, uma igreja que não está cheia do Espírito Santo, uma igreja que está fria, uma igreja que está distante de Deus, ela não consegue fazer isto. Ela não consegue fazer isto. Aí você pode ver aqui assim, não, pastor, mas tem umas igrejas assim que tem um trabalho magnífico, um trabalho lindo de auxílio aos necessitados, dentro das coisas e tal, e faz. Veja, irmãos, aqui nós estamos vendo uma igreja que está completa. Você pode perceber, uma igreja que coloca um refletor, coloca uma luz, um foco muito grande na questão de amor, de auxílio aos necessitados e tal. Geralmente, vou dizer geralmente porque pode ter exceção, e eu não sou Deus para saber, mas geralmente é uma igreja fraca em doutrina.
É uma igreja que é fraca em oração, que peca em algumas coisas. Porque dá muita ênfase em amor, ajuda, necessitados, vamos fazer um trabalho itinerante, vamos fazer um trabalho ali com os mais pobres. Geralmente você vai ver a fundo, é uma igreja que não tem doutrina, é uma igreja que não tem oração, que não tem ali os 4 pilares da igreja firmados. Às vezes, e o que ocorre geralmente é uma igreja que está muito alicerçada em doutrina, em oração, é uma igreja que pouco exerce a comunhão e o amor aos próximos. Então, geralmente é uma balança desequilibrada. Às vezes, muita doutrina, pouca comunhão, né? Pouco amor, pouca ajuda. Ou então, muita ajuda, muito amor, pouca doutrina, pouca oração. E a ideia aqui, irmãos, é não existir uma balança. A ideia não é existir uma balança. Veja, nós estamos tratando de colunas. Um prédio só fica de pé com as colunas todas levantadas e firmes. Se eu tiro uma coluna aqui, o prédio vai entrar em colapso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai entrar. E a ideia do prédio, da construção, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor é isto, está alicerçada em tudo, nos 4 aspectos: comunhão, oração, partir do pão, doutrina. E aqui nós vemos ajuda aos necessitados da igreja, mas também os apóstolos com poder, ensinando, falando de Cristo, alicerçando a igreja. Uma igreja que está equilibrada, né? Está alicerçada, sendo construída em cima de todas essas coisas. Irmãos, é isso que nós devemos buscar. Isso é o que nós devemos buscar. Segunda coisa que nós podemos tirar de conclusão é que esse amor horizontal, fraternal, pronto para acudir os irmãos, era fruto de um amor que estava primeiro na vertical entre os crentes e Jesus. Nós não conseguimos amar os irmãos se primeiro nós não amarmos a Deus. Se nós primeiro não amarmos a Deus. Essa é a lógica de Deus, irmãos. E aí nós vamos para aquele texto que eu prometi para os irmãos, Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Imagina, irmãos. Do que estes. Então, é a lógica de Deus. Primeiro você amar a Deus. Depois você amar o teu próximo, o teu irmão. É a lógica divina, irmãos. Porque se eu não amo a Deus, eu vou amar meu irmão? Se eu não amo aquele que me criou, aquele que me salvou, aquele que me deu uma vida eterna em Cristo Jesus, eu vou amar o miserável também que está do meu lado? Não vai, meu irmão. Não vai. De novo, se eu não amo aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e quando eu digo amar, é cumprir, obedecer a sua palavra, eu vou amar meu irmão que está aqui do meu lado? Não vai. E continua, versículo 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios.
O homem deu essa afirmação: olha, Senhor, verdade, muito bem. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu irmão excede todos os sacrifícios que eu possa fazer. Eu posso vir para a igreja, eu posso, todo domingo, posso não faltar, mas se eu não cumprir isso, de que adianta? Eu posso dar o dízimo, eu posso dar o... Não, mas primeiro é amar a Deus, depois o meu irmão. Vamos ver o que Jesus falou disso? Está certo ou não essa afirmação? Jesus falou. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Ou seja, Jesus concordou com esta afirmação, é verdade. Samuel falou ali para Saul: olha, você acha que Deus se agrada de sacrifícios, holocaustos? Obedeça a Deus primeiro. E o que ele pede? Amor, devoção, obediência a Ele. Se você o ama, eu vou com certeza conseguir amar os meus irmãos. Veja mais um texto, 1 João 3:11, e daí encerramos. Irmãos, vamos pular, eu vou pular este aqui, Filipenses 2:1-8. Filipenses 2:1-8, e daí nós encerramos. O grande problema, irmãos, é que nós queremos o Salvador, queremos Deus e tal, mas nós não queremos nos assemelhar a Ele. Quando Deus fala: sede santos porque eu sou santo, quando Ele fala: olha, ouve aquilo que eu falo e obedeça. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, Jesus falou. Mas hoje o crente não quer, a igreja não quer. Quer o Salvador, quer as bênçãos do Salvador, Se diz estar próximo, mas tomar a mesma atitude que ele, ninguém quer. Imagina, ouça, se Deus agisse conosco assim como nós agimos com os nossos irmãos. Você acha que teria alguém vivo hoje? Faça uma análise. Se Deus me tratasse como eu trato o meu irmão, a minha irmã, necessitados, eu estava vivo hoje? Olha aqui, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se há algum crente aí mesmo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada, meus irmãos, tem algum crente aí? Tem algum salvo? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem algum crente? Cumpre isso então. Qual é a dificuldade? Não, mas eu tenho que ser maior, Eu sou engenheiro civil, o irmão ali, mal estudou. Eu sou mais inteligente, sou mais sábio, tenho mais coisas, Posso mais, meu vocabulário é maior, meu entendimento é melhor das coisas, eu sei de tudo. O apóstolo Paulo fala: não, meu irmão, não te considera menor que ele, que o teu irmão. Não considera cada um que é seu, mas sim como uma comunidade, todos sendo unidos, tendo um só pensamento, o mesmo amor. Mas por que, apóstolo Paulo? Por que eu vou fazer isso? Se eu sou mais estudado, se eu sou mais rico, se eu tenho mais dinheiro, se eu tenho mais condições, se eu sou mais bonito, Por que eu tenho que fazer isso? Acho que o apóstolo Paulo, prevendo alguém perguntar o porquê, qual é o causa, o motivo, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deu o exemplo máximo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O Deus da glória, o Deus criador, o Deus que criou o universo, ele se humilhou, porque ele te amou, ele me amou. Ele nos escolheu, ele escolheu nos salvar, e para isso ele teve que se humilhar.
Ele teve que deixar a sua glória, irmãos. Eu fico imaginando, né, às vezes à noite pensando essas coisas. Imagina o próprio Deus se encarnando, os anjos vendo ali do céu. Como é que pode o Criador se tornando igual a sua criatura, em carne, né? Todas as hostes celestiais vendo o seu rei, o seu Deus, igual a um humano que sente dor de barriga, que faz cocô, urina, sente dor de cabeça, igual a um de nós. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Deus que reina sobre o universo escolheu se humilhar, porque Ele nos amou. Por isso eu e você também devemos amar a Ele e também nos humilharmos e amar os nossos irmãos, acudir o necessitado, ajudar os necessitados, tendo um só pensamento. Por quê? Porque o pastor pede? Porque a igreja pede isso? Não, irmãos. Porque o Deus se humilhou, se encarnou e decidiu dar a vida por ti e por mim. Vou terminar com uma declaração do Diógenes Laércio. Ele relata que Aristóteles, ao ser indagado, o que é um amigo? Respondeu: amigo é uma só alma habitando em 2 corpos. E essa declaração foi celebrada com justiça, né? Um amigo são 2 almas habitando, ou uma alma habitando 2 corpos. Imagina se esse filósofo, né, visse uma comunidade de mais de 8.000 pessoas, tendo um só coração, uma só alma, um só pensamento. Envergonha qualquer filosofia, qualquer pensamento humano, né? O que os moradores de Beja diriam ao verem a igreja evangélica de Beja sendo um só coração e alma, cheios do Espírito Santo, irmãos? Fica o desafio, né? Para mim e para você. Vamos fazer a diferença. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Somos tão falhos, Senhor, vendo as Escrituras, mas graças a Deus porque Tu deixou mesmo a Tua palavra e podemos mesmo nela nos basear e termos mesmo uma vida diferente daquilo que o mundo prega, daquilo que nós mesmos queremos para nós, Senhor. Nos ajuda a sermos mesmo uma igreja que é unida, uma igreja que acode ao necessitado. E para isso, Senhor, precisamos que o Senhor derrame o Teu Espírito em nós. Que essa igreja possa mesmo estar cheia do Espírito Santo. E para isso, Senhor, também lemos o que é necessário. Dá, Senhor, derrama a Tua graça sobre nossa vida, aumenta o nosso amor a Ti, nos faz mesmo pessoas que têm o prazer de estar na Tua casa, estar na Tua presença, Te buscando, orando. E assim, Senhor, esse trabalho possa crescer, se multiplicar e ser mesmo a diferença nessa cidade, a cidade de Beja. Nos abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, muito obrigado. Bom almoço.